Queria começar falando aí dos impactos na economia russa. Tem se afirmado muito de que a Rússia teria aí cerca de 630 bilhões de dólares de reservas internacionais. Você acredita que essa informação realmente se confirma, né, seja verdadeira? Que tipo de crise, então, pode sofrer a Rússia até acessar essa quantidade de reserva? Veja, Isa, 630 bilhões de dólares, é verdade, eles têm isso de reserva internacional. Só que pelo menos 80% disso tudo está preso. Está preso por quê? 80% disso tudo está investido em título público dos Estados Unidos, da União Europeia como um todo, né, ou até da zona do euro, em títulos japoneses e outros títulos. E 20% está em ouro. Então, esses 80%, não adianta que você achar que vai pegar, que você não vai pegar, está preso. Aí você fala, não, mas ele tem uns 20, 22, 24% em ouro. Tá bom, mas você vai fazer o que com esse ouro? Você vai vender? Vai vender? Mas se a janela do dólar fechou para você, o que você vai fazer com esse ouro? Ah, mas eu vou tentar intervir no câmbio. Veja, quando você intervém no câmbio, ele é justamente para quê? Para você dar um tipo de um way out, uma saída para aquele que não quer ficar posicionado em rublo. Olha a crise cambial aí. O que é crise cambial? Ninguém mais acredita na moeda, então todo mundo acaba comprando, tentando comprar dólar. Só que os bancos não têm tanto dólar assim em caixa para atender a necessidade. Então o câmbio acaba depreciando 40%, 50%, e mesmo assim o Banco Central, mesmo com o Banco Central subindo a taxa de juros de 10 para 20. Então você tem a primeira coisa, que já está acontecendo, crise cambial. Crise cambial já é fato. Da crise cambial, você pode evoluir por uma crise corporativa. Eu estou falando como é que uma pode ocasionar a outra sem falar nas sanções, né? Mas a crise corporativa, por exemplo, se várias empresas da Rússia tiverem passivos em dólar e unhedged, ou seja, que no mercado fala, não estando redeada, essas empresas vão quebrar. Você imagina, do dia para a noite, de repente, o teu passivo aumentou 40%. Isso vai ser uma contraconta do meu patrimônio líquido. Tá bom, então vamos lá. Eu estou com uma crise cambial que vai evoluir para uma crise corporativa e, obviamente, se eu também tiver bancos expostos ao dólar e sem hedge ou bancos expostos a essas empresas que vão quebrar, então vai ter uma crise bancária. Então, da crise cambial para uma crise corporativa, para uma crise bancária, e aí o que acontece? O Banco Central, obviamente, ele não pode deixar um banco quebrar, porque a gente sabe que banco é um bicho diferente de uma empresa comum. Então, o governo vai fazer o que a gente chama o step-in, vai entrar ajudando esses bancos, dando dinheiro. Então você vai entrar também uma crise da dívida pública, porque a dívida pública, além de não ter ninguém para comprar, ou melhor, porque não ninguém, né, desculpa, mas o estrangeiro com 150 bilhões de dólares, ele não pode comprar mais e nem vender, então eu vou ter uma crise da dívida pública. Agora, como é que eu vou pagar o funcionário, etc? Como é que eu vou ajudar se eu não consigo pegar empréstimo dos outros? Você vai ter que emitir moeda. Então, vou ter também uma crise inflacionária. Então, olha como essas sanções estão levando cada vez mais a Rússia em várias crises subsequentes e justapostas que vai acabando enfraquecendo cada vez mais a economia. Ou seja, a gente já espera que esse ano vai cair de 7% a 10%, todas essas crises, e aí fica aquela coisa. Como é que seria? Ou seja, será que o mundo, aí entra um pouco na parte geopolítica, né? O mundo está contra Putin. O mundo estando contra Putin, todas as empresas, você pega várias empresas, já está saindo até no WhatsApp, várias empresas saindo da Rússia, não dando assistência, por exemplo, a Boeing para aviões, fechando espaço aéreo, saindo do SWIFT. Então vai chegar uma hora, não é que a gente não acha que é ou não é, mas Putin está perdendo a guerra. Não, mas eu peguei e anexei a Ucrânia. Sim, mas aí o mundo vai ficar completamente, vai querer te isolar você dentro da Ucrânia. Então, pensando também um pouco, né, na psicologia ou na psicopatia humana,
talvez seja agora o momento de dar uma saída honrosa para o Putin. Porque o que acontece? O cara, ele sempre se achou líder. Ele está desde 1999, ele está com o dedo no botão nuclear. Aí, o que acontece quando você vê um animal enjaulado e você cerca ele? Ele te ataca. Então ele já perdeu essa guerra. Não, ele não vai perder, ele vai pegar a Ucrânia. Sim, mas assim que ele pegar a Ucrânia, aí mais do que nunca vão isolar a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, você vai virar a Coreia do Norte. Vai chegar uma hora que o impacto, tanto para a economia russa quanto para o mundo, vão ser insustentáveis, principalmente para a economia russa. Aí a própria população vai falar, olha, Putin, nós já falamos aqui para vocês várias vezes que economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia é mal, a sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Então, mesmo que você pegue a Ucrânia, mesmo que você conquiste a Ucrânia, você vai se tornar, ou seja, vai continuar sendo a pária mundial. Continuar sendo a pária mundial, as sanções vão continuar. Então, por quanto tempo será que a China, eventualmente, e pensando eventualmente em outros países, e dar alguma saída honrosa para ele? Olha, você pode até pegar a Ucrânia, mas sobreviver politicamente com todo o mundo, literalmente, vai ter uns países, os 43 países, com todo mundo contra você, você não vai conseguir levar isso adiante. Então, vamos sentar, conversar, esfriar a cabeça, porque ele vai querer uma saída honrosa. Sair perdendo, não vai. Ele já está também com uma certa idade, então, veja, precisa mostrar, o mundo precisa mostrar alguma saída para ele e mostrar que, sim, tá bom, você até pode achar que ganhou a guerra. Continua, volta para a Rússia, porque você com a Ucrânia vai ser pior também para você. Você não vai, essa sua ideia de montar um império czarista acabou, it's over, não existe, não vai acontecer. Se você juntar todo mundo, o que vai acontecer? Você vai cair porque vai perder a legitimidade. Então, chega um momento que a gente começa a pensar que, gente, acabou o Putin. Não, mas ele vai querer fazer, sim, ele vai querer fazer, mas mais cedo ou mais tarde, mesmo anexando ou botando um governo, como é que ele vai conseguir governar ou ter um crescimento econômico se o mundo inteiro já está colocando sanções? Isso acaba batendo na gente também, né, Isa?